Olá, meu irmão, minha irmã, estamos começando mais um programa Jornada Bíblica e sempre é uma alegria poder entrar na sua casa para, junto com você e sua família, refletirmos sobre a Palavra de Deus. E para nós, este mês é todo especial, porque estamos completando 4 anos do nosso programa Jornada Bíblica. 4 anos que entramos na sua casa, 4 anos que partilhamos este importante estudo da Palavra de Deus. E fazemos este estudo através das fachadas do santuário, deste santuário que é a Palavra de Deus, a maior Bíblia ao céu aberto. E agradecemos a você que sempre está ligado conosco e participando do nosso programa. E claro, para você participar do nosso programa existem muitas formas, sobretudo entrando na nossa página do YouTube, curtindo, compartilhando e comentando os nossos programas. E nós preparamos um VT para que você possa interagir conosco aqui no nosso programa. Acompanhemos. Acompanhe a Jornada Bíblica nas redes sociais. Primeiro, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e pesquisa por #Jornada Bíblica. Clique e veja a nossa playlist completa, onde você encontra os episódios do nosso Jornada Bíblica mais recentes e os conteúdos especiais. Lá estão todos os episódios dessa nossa jornada de conhecimento. Você pode salvar a nossa playlist e compartilhar com seus amigos e grupos. Curta, comente, compartilhe e fique por dentro de todas as novidades, reflexões e muito mais. E vamos juntos nessa Jornada Bíblica. Não deixe de curtir os nossos programas, de compartilhá-los e, sobretudo, deixar o seu comentário, porque aqui juntos meditamos a Palavra de Deus e por isso agora queremos fazer a nossa reflexão. Você já se sentiu tomado por uma decisão impulsiva, como se tivesse agido sem refletir, gerando consequências que mudaram sua vida? Moisés, indignado pela opressão do seu povo, tenta fazer justiça com as próprias mãos, matando um egípcio. Descoberto e encurralado pelo seu erro, ele foge para Madiã. Do palácio real, agora como pastor de ovelhas, Deus começa a prepará-lo para uma grande missão. Deus também deseja transformar nosso passado e nos guiar em seus propósitos de vida e de libertação. Por isso peçamos a Deus: Senhor, perdoa-nos por nossos erros e impulsos. Ajuda-nos a reconhecer Teu propósito em meio aos desafios da vida. Ensina-nos a caminhar na Tua presença. A história da salvação não termina em nossos erros, pois essa também é a nossa história, é a nossa jornada bíblica. No mês de fevereiro, continuamos nossa jornada bíblica pela fachada norte. No programa de hoje, vemos Moisés tentando fazer justiça com suas próprias mãos. Nesta cena, Moisés mata um egípcio após ver que maltratava um de seus irmãos hebreus. Seu crime deixa rastros. Quais serão as consequências disso? Será que ele está entendendo sua vocação? Então Moisés foge para Madiã e lá inicia uma nova virada da sua vida. Embarque conosco nesta jornada bíblica. E juntos com Moisés faremos esta jornada bíblica no mês de fevereiro. E agora quero passar para você o nosso quiz de hoje, para que você possa interagir conosco, correr na nossa página @Família dos Devotos e lá deixar a sua resposta. E o quiz de hoje é este: por quantos anos Moisés ficou em Madiã? 30 anos? 40 anos? 50 anos? Corra lá, preste bem atenção, daqui a pouquinho na entrevista que iremos fazer e no final da entrevista deixaremos a nossa resposta. E agora queremos contar com a presença daquele que vai nos ajudar a fazer essa jornada bíblica no mês de fevereiro.
e ele é então o Padre Marcelo Magalhães, missionário redentorista, reitor e pároco do Santuário do Senhor Bom Jesus, na nossa querida Pirapora do Bom Jesus. Padre Marcelo, bem-vindo entre nós. Olá, uma alegria poder participar desse momento com vocês e partilhar um pouquinho dessa experiência e rezar pela iconografia, a ação e as manifestações de Deus. Padre Marcelo, já queremos aproveitar para mandar aquele grande abraço ao querido povo de Pirapora, que certamente sempre acompanha o nosso programa, sempre está assistindo e compartilhando também com as comunidades desta querida cidade, que tanto se dedica também ao estudo da Palavra de Deus, ao conhecimento desta palavra, que o bom Jesus tanto nos ensina para sermos bons discípulos e missionários seus. Padre Marcelo, nós sabemos que você é alguém que ama a arte, alguém que procura também estudar toda a iconografia do santuário, toda esta palavra de Deus que se faz imagem pelas paredes do santuário. Padre Marcelo, nós vamos conversar hoje no nosso programa sobre a morte do egípcio. Esta morte causada por Moisés. Nós queremos dialogar sobre um painel bonito que tem na fachada norte do santuário, que narra o êxodo, toda essa experiência que o povo faz de sair da terra da escravidão para ir para a terra da libertação. Mas nós sabemos que isso se dá de uma forma processual. E claro, este processo vai nos registrar muitas cenas que antecederão este caminho que o povo será chamado a fazer pelo Mar Vermelho para atingir a Terra Prometida. E claro, a primeira pergunta que nós colocamos para você é essa: quem é Moisés nessa cena e por que vemos um tijolo sendo usado para matar o egípcio? Moisés está nessa cena ainda como alguém que não conhece a ação, a graça e a bondade de Deus. Então ele está ali como um guerreiro que quer salvar o seu povo daquela condição, né? Então ele está com esse olhar perdido, ele está todo aí achando que tem que fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele não é um conhecedor de Deus. Deus o conhece, Deus sabe quem ele é, mas Moisés desconhece Deus, né? Então, por isso, ele está nessa cena como um protagonista. Ele acha que ele tem que fazer a justiça com as próprias mãos. Então, neste momento, ele ainda não tem a ação, a graça e a presença de Deus a iluminar as ações, o caminho e a jornada que ele vai fazer. É interessante como Deus vai movendo, né, o coração de Moisés, como Deus vai trabalhando o coração de Moisés. Quando a gente vai lendo as páginas das Sagradas Escrituras, nós vamos percebendo, observando toda esta ação de Deus na vida de Moisés para transformá-la. Mas, ligado a esta questão, Moisés, que está ali matando, está utilizando um tijolo, nos surge uma outra pergunta. Nós podemos observar que Moisés ele tem os olhos bem grandes nesta cena e são olhos bem maiores, né? Como a gente pode observar de costume na iconografia, naquilo que é apresentado. Será que nesse momento a gente poderia dizer que ele está se vendo como protagonista da história e já querendo resolver a escravidão do povo com as suas próprias mãos? Justamente, a iconografia ela tem esta comunicação do olhar, né? O olhar é uma janela por onde as aspirações de Deus, o diálogo de Deus acontece. Então, é nesse momento que Moisés tem esse olhar perdido. Ele se sente o protagonista e ele está olhando para ele mesmo, né? É um olhar perdido para ele mesmo, querendo fazer a justiça e as coisas acontecerem pelas suas próprias mãos. Então, por isso a gente tem esse olhar de Moisés que parece que não olha para lugar nenhum, né? Ele tá na cena, mas olhando para fora daquela cena, né? Então, é como se ele está olhando para uma coisa que ainda vai vir ou que ainda vai ser
descoberto, né? Vai aparecer. Então, é um pouquinho do que está nessa cena de Moisés. É muito interessante que tudo aquilo que fazemos pode ser escondido aos olhos humanos, mas não aos olhos de Deus. E interessante que, a partir desta reflexão, nos surge uma outra questão que nós podemos colocar aqui para esta nossa conversa sobre esta importante cena de Moisés que está matando um egípcio. Parece-me que na cena, né, quando se pensa a iconografia, não sei se é por acaso, mas o pé do egípcio ele ficou descoberto. E isso já vai mostrando que um crime não fica encoberto. Como em seus irmãos, né, e os irmãos, né, de Moisés, o povo hebreu, eles reagem a esta morte, né, a morte desse egípcio. Moisés, querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, ele vai esconder a ação, né? Ele vai esconder o crime que ele fez. E isso causa nos hebreus um medo muito grande de serem descobertos, né? Então, os pés terem ficado para fora causa um medo por serem descobertos, né? Achar que isso vai causar algum mal maior do que aqueles que eles já estavam ali enfrentando e vivendo, né? Então, o ato egoísta, né? O ato egoísta de Moisés querer fazer tudo conforme este olhar que ele está tendo, né? Que é a vontade dele, o querer dele, a justiça com a própria mão dele, faz com que ele tome atitude fora da vontade, da graça e da direção de Deus. Então, esse descoberto ali é um pouquinho desta revelação que nós temos na iconografia e nessa cena de uma forma especial. E nós temos, então, agora uma passagem. Moisés, ele comete um assassinato, há um medo, né, dos seus irmãos de que descubram isto que ele fez e o que tudo isso pode gerar. E o passo seguinte é que Moisés foge. Foge para Madiã para tentar ocultar o crime que cometeu. E aí a gente pode pensar, né, que da corte egípcia, agora vemos Moisés caminhar como um pastor de ovelhas. E aí a gente vai percebendo, ao invés de tijolos, vemos que ele traz em suas mãos um cajado. E o que aconteceu então com ele nessa cena? Essa fuga para o Egito, esses 40 anos que ele vai passar sendo pastor, é como se fosse a catequese dele para conhecer e deixar Deus agir na sua existência. Né? Ele ter ido para o deserto, né? Ter se casado, ter se tornado pastor de rebanhos, é como se fosse a preparação dele para aquilo que Deus tinha para a existência dele. Então foi a forma que ele foi educado para ter este acesso, esse contato e essa intimidade com Deus. Por isso o pastoreio foi para ele a educação da fé, né? Então ele já não tem mais a arma que mata nas mãos, mas ele tem essa direção. O cetro é um sinal de direção, de guia, de pastoreio, de orientação, e é também essa conexão que ele vai ter com o sagrado, né? Então é um pouquinho dessa educação e dessa simbologia contida aí nessa cena. Padre Marcelo, nosso bate-papo é muito bom e o tempinho também vai ficando curto, mas a gente ainda pode fazer uma última pergunta. Quanto tempo Moisés fica em Madiã e o que isso tem, né, de ligação com o tempo que já estamos quase próximos aí para viver na nossa liturgia, que é o tempo da Quaresma? Moisés ele vai passar 40 anos nesse pastoreio, né? Um pouquinho retomando o que eu já disse, né? Já dando um pouquinho dos indicativos do que foi, é o tempo que ele tem para sair de si, né? O tempo da Quaresma é um tempo que a gente sai de nós mesmos, nós nos esvaziamos para nos encher daquilo que é de Deus, para permitir que a graça e o divino tome conta de nós, porque humanamente falando, a gente vai ter a atitude de querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Aí, agir por egoísmo. E com o agir de Deus, a gente vai permitir que a ação divina nos permita tomar essas consciências do certo, do caminho a ser feito, da direção.
Então, Deus é quem vai moldando o ser humano por dentro, né? Então, esses 40 anos serve justamente para isso, para essa interiorização e para este encontro que ele vai ter consigo mesmo, mas principalmente com Deus. Padre Marcelo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa no dia de hoje. Nós vamos continuar a nossa jornada bíblica durante todo este mês de fevereiro. Claro, um mês todo especial para o programa Jornada Bíblica, porque estamos comemorando 4 anos no ar. E agora chegou o momento de darmos a resposta ao nosso quiz. E a pergunta era esta: quanto tempo Moisés ficou em Madiã? Se você colocou a resposta B, 40 anos, você acertou.